Bandeirantes 75. A defesa dos 8 condenados por tentativa de golpe, na semana passada, já elaboram os recursos contra a decisão do Supremo. Da capital federal, o repórter Felipe Campbell, da Rádio Bandeirantes Brasília, traz as informações. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Nelson. Bom dia. Exatamente. A partir de agora, o Supremo tem 2 meses para publicar o documento que oficializa a decisão tomada pela primeira turma de condenar Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe. A expectativa, no entanto, é que o acórdão seja publicado em no máximo 15 dias e, a partir daí, os advogados terão até 15 dias para apresentar os recursos. O advogado Demóstenes Torres, que defende Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, que foi condenado a 24 anos, disse que vai recorrer até esgotar todas as possibilidades. Esse julgamento, ele não vai morrer, ele vai continuar sendo revisado por um bom tempo. Juridicamente, nós vamos tentar os embargos de declaração e, como o regimento não prevê número de divergentes para oposição de embargos infringentes, nós vamos entrar com embargo infringente. Os embargos de declaração e os infringentes. Na primeira opção, os advogados pedem para tirar dúvidas sobre o que foi decidido. Já os embargos infringentes são apresentados quando há divergências entre os ministros e, caso sejam aceitos, esse recurso pode levar a ação para uma análise no plenário do Supremo, com a participação dos 11 ministros da Corte. Mas esse recurso teria mais dificuldade de passar e dependeria da aceitação do relator Alexandre de Moraes. Considerando julgamentos anteriores, o STF costuma impor a regra de que os embargos infringentes cabem quando há 2 votos divergentes em uma turma, o que não foi o caso, né? No julgamento, o placar que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 7 réus teve somente um voto pela absolvição do ministro Luiz Fux. O resultado final ficou 4-1. Após os recursos serem apresentados, o relator do caso, no caso, ministro Alexandre de Moraes, deve pedir uma análise da Procuradoria-Geral da República. E aí, depois que Paulo Gonet se manifestar, os pedidos devem ser submetidos a uma decisão efetiva. A tendência é que as penas comecem a ser cumpridas em meados de novembro. Gente, e o Supremo vai dizer se conhece ou não. Bom, como falou o advogado de defesa, são 2 possibilidades de recursos. E ontem, o Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia para tratar uma lesão na pele em um hospital aqui em Brasília. O boletim médico foi divulgado após o procedimento e diz que o ex-presidente tem anemia por deficiência de ferro. E também uma tomografia do tórax mostrou que Bolsonaro teve há pouco tempo uma pneumonia por broncoaspiração, que é quando o paciente aspira substâncias como alimentos ou líquidos ou até saliva para o pulmão. O ex-presidente deve continuar o tratamento da hipertensão arterial, do refluxo gastroesofágico e as medidas preventivas de broncoaspiração. De volta ao estúdio. Pois é, Felipe, enquanto isso, a oposição articula a votação da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, né? Qual que é a expectativa pela discussão nessa semana, Felipe? Exatamente, né? Mesmo na última semana, quando o julgamento ainda acontecia, no Congresso as movimentações pela anistia estavam a todo vapor e a situação continua assim. No Congresso, a anistia deve ser discutida ainda nessa semana. A proposta vai ser discutida amanhã na reunião de líderes da Câmara e o presidente da Casa, Hugo Mota, já sinalizou que pode pautar a urgência do projeto em breve e fala-se nos bastidores, né, sobre a possibilidade dessa urgência do projeto ser votada na quarta-feira. Se for aprovada, a proposta terá uma tramitação acelerada e não vai precisar passar pelas comissões, indo direto para o plenário. O texto, que é defendido pelo PL, prevê perdão para todos os crimes que tenham sido cometidos contra a democracia a partir de 2019. Além disso, estabelece que Jair Bolsonaro volte a ficar elegível. A oposição diz ter os votos necessários para aprovar a proposta no plenário da Câmara. Já a base do governo reconhece que vai ser difícil evitar a votação do tema e tem articulado para derrubar a proposta no voto. Para tentar frear a pressão da oposição pelo regime de urgência da anistia, 200 milhões de reais nesse período. Só na terça-feira passada, o primeiro dia de voto dos ministros no julgamento, o governo transferiu quase 2,5 bilhões de reais aos parlamentares, o maior valor num dia único. A liberação do dinheiro deve ser intensificada ainda nesta semana, com a expectativa para o avanço da anistia,
e também são sobre a mesa as indicações a cargos do segundo escalão que o Centrão ocupa no governo. Então, na prática, quem votar a favor da anistia perde espaço no governo. E o alvo é justamente o Centrão, que tem apoiado a proposta. O vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Alencar Santana, do PT, se posicionou contra a anistia. A anistia é impunidade. O Brasil não pode brincar com isso. Não dá para a gente deixar impune aqueles que cometeram crimes gravíssimos. Crimes que atentaram contra o Estado brasileiro, a nossa existência enquanto organização política. O líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco, do PL, criticou a proposta do governo de liberar emendas para impedir a votação da anistia. Comprar votos dentro do Congresso Nacional. Isso é uma afronta à democracia, isso sim é um golpe. Estamos falando de dinheiro vivo, de um esquema para comprar a consciência e impedir que a anistia avance.